Olá, pessoal! A aula de hoje vai ser sobre predicado verbal e predicado nominal. Vocês já devem ter estudado que predicado é tudo aquilo que se fala sobre o sujeito. E hoje a gente vai ver a diferença entre predicado verbal e predicado nominal. Predicado verbal é aquele que indica ação. O núcleo do predicado verbal é o verbo, transitivo ou intransitivo. Veja aqui nos exemplos. Os alunos estudam muito todos os dias. A primeira coisa que você vai fazer é encontrar o verbo para depois encontrar o sujeito e separá-lo do predicado, para então classificá-lo. Classificar o predicado. Então, você encontra o verbo aqui é estudam, e faz a pergunta: quem estuda muito todos os dias? Então, os alunos. Os alunos. Então, os alunos aqui é o sujeito. E tudo que sobrar, tudo que restar na frase, geralmente é o predicado. Então, estudam muito todos os dias é o predicado. Agora, que tipo de predicado é esse? Predicado verbal ou predicado nominal? Eu só vou saber se analisar o verbo, pois, se o verbo indicar uma ação, esse predicado é verbal. No caso, estudam indicam a ação do sujeito, algo que o sujeito está fazendo. Então, se o sujeito está fazendo alguma coisa, o verbo indica uma ação, e quando o verbo indica uma ação, é predicado verbal. Segundo exemplo, o trem chegou à estação. Você vai ao verbo, primeira coisa, vai ao verbo, faz a pergunta: o que chegou à estação? O trem. Então, separa o sujeito aqui, muito fácil separar o sujeito do predicado, né? E depois vamos classificar esse predicado aqui, fazendo o quê? Analisando o verbo. Então, o verbo chegou indica uma ação do sujeito? Indica. Então, predicado verbal. Eles revelam a verdade para a filha. Então, eles revelaram a verdade para a filha. O verbo aqui, revelaram. Revelaram. Quem revelaram a verdade para a filha? Eles. Então, eles é o sujeito e todo o restante da frase é o predicado. Depois de separar o sujeito do predicado, vamos classificar o predicado. Analisando o verbo, revelaram indica uma ação do sujeito? Indica. Então, por isso que é predicado verbal. E o predicado nominal? É aquele que informa um estado ou qualidade do sujeito. Nesse tipo de predicado, aparece sempre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Por exemplo, a criança parece triste. Mesma coisa, pessoal, vai achar o verbo, percebam que tudo gira em torno do verbo. Faz a pergunta: quem parece triste? A criança. Então, a criança é o sujeito. Criança é o sujeito e parece triste, predicado. Esse predicado é predicado nominal, por quê? Porque se a gente analisar o verbo, parece, ele não indica nenhuma ação do sujeito. Ele só é um verbo que está ligando o sujeito a um estado, a um adjetivo, a um predicativo. Então, quando o verbo só serve para ligar o sujeito a um adjetivo, a uma qualidade ou a um estado, é predicado nominal. Olha aqui o próximo. Ela está cansada. O verbo aqui está. Esse verbo não está indicando ação nenhuma do sujeito. Este verbo só serve para ligar aqui o sujeito
Quem está cansada? Ela. Ela é o sujeito. E esse verbo só serve para ligar ela ao estado de cansada, a esse predicativo aqui, que também é um adjetivo. Por isso que é um predicado nominal. Agora, Leonardo é competente. Quem é o verbo? É. Quem é competente? Leonardo. Então, aqui está o sujeito e o restante da frase é o predicado. É o predicado. Então, esse predicado é nominal porque esse verbo aqui não é indicação nenhuma, ele só serve para ligar o sujeito a um adjetivo, que também pode ser chamado de predicativo, né? Por isso que é predicado nominal. Lembrando ainda, pessoal, que existe o predicado verbo nominal, que é a mistura do predicado verbal com o nominal, mas este é assunto para outra aula. Depois de a gente ver todo o conceito de predicado verbal, predicado nominal, tenho aqui um exercício para você tentar resolver em alguns instantes. Você vai classificar o predicado nas frases abaixo, fazendo aquele esquema. Primeiro, ache o verbo, encontre o sujeito e analise o verbo para saber se ele indica ação. Se indicar ação, predicado verbal. Se não indicar ação, só servir para ligar o sujeito a uma qualidade ou estado, predicado nominal. E aí, pessoal, vamos tentar resolver as questões juntas aqui, vamos ver o que você acertou? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é ler a frase e achar o verbo. Então, o espetáculo foi emocionante. Quem é o verbo? Foi. E faça a pergunta. Não, desculpa. O que foi emocionante? O espetáculo. Então, o espetáculo é o sujeito. E o restante da frase é o predicado. Que tipo de predicado é esse? Predicado nominal. Porque o verbo foi não indica uma ação, ele só serve para ligar o sujeito a uma qualidade, a um estado, que é emocionante. Próxima questão. O professor corrigiu as provas. Primeira coisa, encontre o verbo. O verbo corrigiu. Quem corrigiu as provas? O professor. O professor é o sujeito. E o que sobrar da frase, corrigiu as provas, predicado.
Que tipo de predicado é esse? Predicado verbal. Por quê, pessoal? Porque o verbo corrigiu indica a ação do professor, do sujeito. E toda vez que o verbo indica uma ação, predicado verbal. Próxima questão. Todos comeram o bolo de chocolate. Quem é o verbo? Comeram. Quem comeram o bolo de chocolate? Todos. Todos é o sujeito e comeram o bolo de chocolate é o predicado. Depois de separar, você vai classificar analisando o verbo. Comeram. O verbo comeram indica uma ação do sujeito? Sim. Então, esse predicado é predicado verbal. Última questão. Camila é muito simpática. Quem é o verbo? O verbo é. Quem é muito simpática? Camila. Camila é o sujeito e é muito simpática o predicado. Que tipo de predicado é esse? Predicado nominal, porque o verbo é não indica ação nenhuma. Ele só serve para ligar Camila, que é o sujeito, a um adjetivo, a uma qualidade que é simpática, também chamado de predicativo. Então, valeu, pessoal, e até